Este Deus é demais. Ele satisfaz. Este Deus sabe o que faz. Oh, aleluia. E o cântico de vitória. E hoje eu canto com certeza da minha salvação. E hoje eu canto com certeza Da minha salvação. E hoje eu canto com certeza Da nossa salvação. E hoje eu canto com certeza. Eu quero ouvir se você tem certeza pra levar. Cante a salvação que vem lá do Rei, do Senhor, aquele que se importou com você. Aleluia, vamos adorar. É um cântico de vitória. Vem! E hoje eu canto com certeza. Da minha salvação. Hoje eu canto com certeza. Da minha salvação. Hoje eu canto com certeza. Da nossa salvação. Hoje eu canto sim com certeza da nossa salvação. Eu te agradeço, Rei, porque lá na cruz tu venceste e nos fizeste as suas testemunhas. Aleluia, que este Deus sabe o que faz, Ele é capaz. Vamos sim testemunhar sempre, 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 sempre. Aleluia! Este Deus é poderoso. Somos as suas testemunhas em todos os lugares, em todo o tempo. Somos as suas testemunhas. Valeu! Aleluia! Vamos adorar ao Senhor Jesus, que nos fez as suas testemunhas. Vamos sim adorar. Vem corar, louve, cante. Eu quero ouvir você cantar. Todo povo louve, adore e cante a esse Deus. É assim, vós sois as minhas testemunhas, Diz o Senhor. vós sois as minhas testemunhas, Diz o Senhor. vós sois as minhas testemunhas, Diz o Senhor. vós sois as minhas testemunhas. Cantemos em seu louvor. Aleluia, este nome tem poder. Oh, aleluia, 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 sim, a Jesus. Na cruz seu filho se entregou. Da minha salvação. Na cruz seu filho se humilhou. Pra quê? Da minha salvação. Na cruz seu filho se entregou. Da nossa salvação. Na cruz seu filho se humilhou. Da nossa salvação. Que salvação poderosa. Este Deus é demais. Ele satisfaz. Este Deus sabe o que faz. Oh, aleluia. E o cântico de vitória. E hoje eu canto com certeza. Levantai vossas cabeças, preparai a armadura, destronai o inimigo pela força do Senhor. A batalha já foi ganha, garantida é a vitória. Somos reis e sacerdotes, por Jesus, o Rei da glória. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória.
Levantai vossas cabeças, preparai a armadura, destronai o inimigo pela força do Senhor. Yeah! A batalha já foi ganha, garantida é a vitória. Somos reis e sacerdotes, o Jesus, o Rei da glória. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória. Dê um brado de vitória. A batalha já foi ganha, garantida é a vitória. Somos reis e sacerdotes, o Jesus, o Rei da glória. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Boa tarde você que está aqui nos assistindo, nós estamos ao vivo dos estúdios da Igreja Brasil para Cristo, no Mandaqui, São Paulo. E você que posteriormente vai assistir ao nosso programa, porque ele fica gravado nas nossas redes sociais, que você seja muito bem-vindo, que esse programa possa ser bênção para você também. Nós sabemos que estamos no meio do horário comercial, nem todos têm essa disponibilidade, mas desde já nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. Uma boa tarde a todos. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e essa aqui é a minha gatinha, Catinha. Estamos casados há 31 anos e há 25 anos que nós trabalhamos com casais, ministração para casais, né? E é uma alegria tê-los aqui nesta tarde conosco. Esperamos passar um tempo agradável e produtivo na presença do Senhor, né, meu amor? Com certeza. Sempre nós aprendemos alguma coisa, né? E essa é a nossa proposta. Nós não queremos fazer nada demasiadamente extenso e nem também deixar a desejar, mas uma palavra que venha trazer direcionamento para o meu lar, para o seu lar, para que nós possamos ser melhores. Nós entendemos que sempre nós podemos melhorar. Sim. O nosso dia a dia, essa é a proposta, né? E na nossa igreja, aqui o Brasil para Cristo Mandaqui, na direção que o Senhor deu para o nosso pastor Joel, nós estamos no ano de frutificação, de darmos frutos, de sermos produtivos, de termos resultados, né? Sim. E essa é a ideia, que a sua casa, a sua família seja muito bem abençoado, que os seus projetos tenham sucesso, que você possa colocar em prática, de repente, aquilo que há algum tempo estava engavetado. Tem coisa que a gente engaveta, né, amor? É verdade, mas sempre tem que estar revendo, né, para que não fique interrompido os sonhos e os projetos, não é? Não fique interrompido o quê? Os sonhos e os projetos. Os sonhos e os projetos. A semana, guarda um pouquinho aí, desde que nós retomamos o programa, nós falamos dentro da importância de mantermos a frutificação, nós falamos que nós não podemos perder o foco, que o foco na unidade precisa permanecer. E na semana passada nós falamos sobre o domínio que precisamos ter com a língua, o cuidado que temos que ter com as palavras, na nossa forma de nos expressarmos, o que nos expressarmos, o tom de voz. Se você não assistiu o programa passado, nós tivemos um retorno muito legal. Entre lá nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. A Ângela fez uma relação para a gente por nome. Lá está, língua afiada, como dominá-la. É algo muito importante para que você viva bem na sua casa, que você viva bem em família, no seu ambiente de trabalho, ou seja, para a sua vida, né? E o Paixão falou que, eu falei de engavetarmos algumas situações, e ele falou de sonhos e projetos. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Dentro dessa temática, a proposta é: nunca deixe de sonhar. E a gente quer pensar um pouco a respeito desse tema, a respeito de quais são os seus sonhos, se você sonha. Tem gente que não sonha mais? Não pode, e como casal, tem os sonhos individuais, projetos individuais, tem os sonhos como casal, sim, em conjunto, projetos, né? Em conjunto. Então, sempre temos que estar empenhados em estar proporcionando a realização desses sonhos.
né, que vamos ver mais à frente, né? Sim, sim. E aí, quando a gente fala de sonho, nós não queremos nos referir aqui a alguma coisa que seja uma utopia, uma coisa Sim. surreal, não. Mas coisas que podem acontecer, porque nós precisamos ter essa esperança, essa alegria. E eu quero colocar um texto da Palavra de Deus para nós darmos início a essa temática, no livro do profeta Joel, capítulo 2, o verso 28. Joel, capítulo 2, verso 28, diz assim a Palavra de Deus: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. É interessante a palavra de Deus, né? Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Olha. Né? A Então- gente até entrou numa conversa sobre isso Sim, também. sim. Porque tudo que está na Bíblia, queridos, tem uma ordem. Nada é por acaso. Poderia estar, os seus filhos e as suas filhas sonharão. Os velhos profetizarão, os os jovens Os terão visões. Não, mas por que Deus coloca desse jeito, né? Note, os velhos terão sonhos, os jovens visões, as filhas profetizarão. Porque Deus nos mostra em segredo aquilo que Ele tem a tratar conosco, e Ele é um Deus que sempre está renovando a nossa fé, sempre está renovando as nossas forças. Porque o sonho natural, nós vamos estar vendo como que é tratado o sonho, até por médicos do sonho, Sim. quem normalmente mais sonha é o jovem. Sim. Porque ele tem aquele sonho tranquilo, aquele sonho rei, então ele é o que mais sonha. E Deus não, aqui Deus está revelando não, que os velhos sim terão sonhos. Os velhos sim que serão renovados, Sim. que serão revelados os sonhos. Isso me Olha. faz entender, me corrija se eu estiver errada, É. que aos olhos de Deus não tem idade para sonhar. Não tem idade, Né? não tem idade, porque o sonho representa que você está vivendo, Sim. que você está idealizando, que você está imaginando, que você quer desfrutar de algo. Então, independente da nossa idade, o Senhor sempre está nos renovando. Sim. Né? São sonhos diferentes de um jovem, Sim. mas nunca pare de sonhar. Por isso que é a nossa proposta, porque Sim. se você para de sonhar, você fica numa inércia, você não tem mais o que projetar. Perde a graça, né? Você não tem mais o que realizar, você não tem mais o que... Sabe, a maravilha do sonho, a maravilha do sonho é que a cada dia você pode acordar e fazer um pouco mais para que esse sonho se torne realidade. Sim. Ou seja, você vai entrar numa atividade. Agora imagine um casal, uma família, ou mesmo individualmente, aquele que às vezes tem uma carreira solo, não sonha, não projeta sem mais perspectiva, nada, né? sem perspectiva, Sim, sim. né? Se torna uma vida, né, sem ideais. Isso que é uma preocupação, Falta né? significado, né? Falta significado. O Paixão, ele está falando daquele sonho que nós vamos atrás, daquele sonho que a gente deseja, mas e os sonhos que nós sonhamos? Você lembra da última vez que você sonhou? Às vezes a gente acorda e fala, nossa, eu não sonhei nada. Ou então eu tive um sonho ruim, eu tive um pesadelo. E normalmente... Ou eu tive um sonho muito bom. Você falou uma coisa, normalmente muitos sonhos a gente não lembra, mas todos sonham. Sim. É uma realidade, né? Trazendo um pouquinho de ciência a essa temática, eu vou trazer para vocês um artigo publicado na Veja Saúde, de 3 de fevereiro do ano passado. Esse arquivo, ele foi postado por uma médica neurologista, doutora Rosana Cardoso Alves. E ela explica, essa médica, psicóloga, doutora, pós-graduada, ela explica, ela faz parte, né? Até da como é que chama? Do estudo do sono, estudo né? do sono. Ela é perita nesse assunto. E ela fala da importância dos sonhos, que existe uma importância, existe uma concepção fisiológica e o que os estudos dizem a respeito disso. Então, parte-se do princípio que nós sonhamos todas as noites, em todas as idades. Olha que informação, para mim foi uma informação nova. Nós sonhamos todas as noites. Essa noite, por exemplo, eu não lembro, então eu diria que eu não sonhei. Mas, na verdade, todos nós sonhamos. Todos nós sonhamos. Olha que interessante. A maioria dos sonhos acontece durante a chamada fase REM do sono. Esse REM é Rapid Eye Movement,
que é caracterizado pelo movimento rápido dos olhos, né? É quando você tem Que aquele nós não sono mais percebemos. profundo. É Nós não percebemos, você está involuntário. dormindo, mas existe aquela movimentação, que é quando você atinge esse sono que é o tido como mais profundo, né? Mas eles podem acontecer também em ondas lentas no início que você está começando a adormecer. Durante o sono REM, existe o relaxamento completo dos músculos e do corpo, o que é fundamental para nos proteger. Por isso, evita que tenhamos movimentos ou outros comportamentos motoros enquanto nós dormimos ou sonhamos. Olha. Deus é perfeito, né? Ele Perfeito faz em tudo tudo. certinho, né? Criação perfeita. É interessante nós atentarmos que ela diz que a maioria dos sonhos são visuais. Ou seja, você está sonhando e você se vê naquele parque, você se vê numa praia, você se vê em algum lugar. Só que existem sonhos auditivos. Em alguns casos, até olfativos. Olha. A pessoa ouve. Eu lembro quando, não vou lembrar qual deles, qual das minhas crianças eram pequenininha, e já tinha desfraldado e, de repente, fez xixi na cama. E eu falei, mas por que você fez xixi na cama? Acho que foi a minha Fernanda. E ela falou, eu sonhei que eu estava no banheiro fazendo xixi. Olha, então, o nosso corpo, ele reage instintivamente aos nossos sonhos. Pesquisas com exames de eletroencefalograma mostram que de 5 a 6 ciclos de sono passam pelas fases 1, 2 e 3 REM, quando nós estamos dormindo. Quando nós atingimos essa fase REM, nós temos um sonho. E é normal não lembrarmos desse sonho. Mas olha que curioso. O sonho, ele integra um complexo fisiológico e se acredita que é importante para a consolidação da memória e execução de atividades mentais. Então, é importante a gente sonhar. Sabe-se que quanto mais jovem o indivíduo, maior tende a ser a quantidade do sono REM e, consequentemente, de sonhos. Não tem uma fase que o adolescente dorme. Quem tem adolescente na família, dorme. Ele dorme para acordar de manhã, é aquela coisa. Final de semana dorme até meio-dia. Ele dorme para acordar e dormir novamente, né? Sim, mas olha, você veja, daí a hipótese de que esse sono e esse sonho é crucial para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Você vê. Olha como que está tudo interligado. E os pesadelos, o que seriam os pesadelos? Ele nada mais são do que os sonhos, só que com conteúdos desagradáveis. E muitas vezes acontece quando a pessoa passa o dia muito ansioso, muito preocupado, Aflito, né? a pessoa fica ruminando pensamentos negativos, coisas ruins, aí ela pode ter um pesadelo. E às vezes é uma ansiedade descontrolada, né, sobre algo, né, que Sim. fica perturbando, né? Paixão falou de ansiedade. A palavra de Deus fala para nós lançarmos a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E quanto aos pensamentos, né, só uma citação bíblica, Paulo, quando escreve à igreja de Filipo, em Filipenses 4, verso 8, ele fala, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nisso. Exatamente. Então, as coisas boas, né? Se você ocupar a sua mente com coisas boas, com coisas sadias, com a palavra de Deus, com a certeza que tudo vai dar certo, Sim. que as coisas vão melhorar, queridos, as coisas caminham bem e até os seus sonhos são melhores. Eu acompanhei uma amiga muito, 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 muito querida num processo oncológico e o médico oncologista, mais de uma vez, ele disse que a cabeça, os seus pensamentos, eles respondem por até 90% do tratamento. Né? Por isso que essa minha amiga linda está tão bem, porque ela tem uma mente cheia de Deus, da palavra de Deus, então ela se encheu de fé. Então, a pessoa que já tem aquele pessimismo, aquela coisa, ela não vai ter sonhos. Se ela sonhar e lembrar, serão pesadelos. E ainda, alguns procuram ver filmes de terror, Isso é horrível, programas de isso é violência, só horrível, está né? alimentando o quê? Tragédias, coisas ruins. E a né? tendência é ter um sonho Um sonho pesado. Né? pesado que se torne pesadelo. Eu né? lembro que uma vez uma menina aqui da igreja, ela me procurou, ela falou, ai, Catinha, ora por mim, eu acho que eu estou um pouco perturbada. Eu falei, meu amor, mas o que está acontecendo? Ela falou, ai, eu estou assistindo uma sequência estou sentindo uma sequência de filmes de terror. Ai, eu vou dormir tão perturbada. Eu falei, mas é lógico, minha filha. Tá assistindo coisa ruim, tá vendo coisa ruim, né? Porque antigamente, queridos, na minha época, né, na época do Paixão, o filme de terror era aquela bruxa, a bruxinha, o fantasminha. Agora, queridos, Coisa violenta. Tem filmes que, além de conteúdos de violência,
ainda tem invocação de demônios, ainda tem coisa ruim, tem magia negra impregnado nisso. Então, cuidado com o que você assiste. Você né? falou dessa sua amiga, eu lembrei uma vez, nós fomos na casa de um amigo e tinha uma reunião de adolescentes. Sim, estava no maior silêncio, Né? né? Tava maior silêncio, daí a gente falou, ué, cadê os adolescentes? Todos sentados no chão, quase atrás do sofá, né? Suando, tremendo. medo do que estava assistindo, Do que né? estava assistindo, né? Falei, gente, Pensa. para que sofrer? Para A que gente não sofrer? precisa disso, né? Não precisa. Olha que coisa curiosa para terminar esse artigo. Crianças em idade pré-escolar, principalmente entre 4 e 6 anos, atenção, você que é mamãe, papai, o vovô, a vovó, são mais sensíveis aos pesadelos nessa faixa etária. Até porque é aquela fase que acredita em monstro, que vê, né? E uma coisa horrível, queridos. Eu lembro Que fantasia tudo, minha né? mãe cantava bicho-papão para mim. Eu tinha um medo desse bicho-papão. E ela cantava musiquinha, né? Pro bicho-papão sair de cima do telhado. Meu Deus do céu, que medo! Olha, durante muito tempo da minha vida eu tinha medo de telhado. Porque eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha um danado um bicho-papão ali. Então, cuidado com o que você fala, né? Antigamente lançavam muito isso, né? O homem do saco. O homem do saco, a que loira vai te do pegar, banheiro. exatamente. Né? Então, misericórdia. já viu então, tudo. é importante evitar que as nossas crianças sejam expostas a esse tipo de publicidade, a esse tipo de imagem, que são coisas que não cabem, não são Exatamente. pertinentes, né? Que só vão trazer perturbação e vão perder o sono tranquilo, Sim. né? Então, os sonhos existem, você sonha todos os dias, mais de um sonho, só que nem sempre a gente lembra, né? A doutora Rosana Cardoso, ela é neurologista, especializada em neurofisiológica e neurofisiologia clínica, e ela é membro da Associação Brasileira de Sono, né? Tem que deixar relatado aqui, porque está indo a público, Sim. e é uma reportagem que ela publicou, né? Muito boa. Então, muito bem. Sim. Depois da gente compreender Que todos sonham. o país ter esse parecer da ciência e a comprovação de que todos nós sonhamos, aí vem a pergunta: quais são os seus sonhos? Verdade. Quais são os seus sonhos, amor? Exatamente. Os meus sonhos, procuro sempre ter sonhos que venham ao encontro da possibilidade de conquistar. Porque Sim, tem isso também. sim. Porque às vezes se você sonha, idealiza algo que é impossível conquistar, mas esse impossível também nós temos que estar atentos à palavra de Deus, que nada é impossível para Deus. Lá em Sim. Lucas 1,37 relata. Jesus então, afirma às isso, vezes, né? é algo que podemos, sim, estar conquistando com o auxílio da graça de Deus, da capacitação de Deus, do direcionamento de Deus. Isso é muito importante. E temos que nos empenhar cada dia em estar buscando a realização desses sonhos. E quando a gente faz essa pergunta, quais são os seus sonhos? Expresso dessa pergunta está contido a representação dos seus desejos, Sim. daquilo que você almeja, daquilo que às vezes parece impossível. Poxa, eu quero fazer uma faculdade, mas eu não tenho recursos hoje, mas é possível, né? Existe hoje uma Sim. forma de financiamento, tem condição de pegar bolsa, sempre existe uma forma possível de você chegar no seu sonho. E a Catinha falou, aquilo que às vezes se tornava impossível, às vezes com a direção de Deus, não, às vezes não, Sim. sempre com a direção de Deus se torna possível. Eu lembro de um amigo que ele tinha o sonho de estar morando numa casa com piscina. Lembra aquele que Sim, foi sim. para o interior? Aqui em São Paulo, dentro das condições de trabalho dele, seu ganho financeiro era impossível. Sim. Ou aluguel ou compra era impossível. Mas ele sempre apresentando esse desejo diante de Deus, esse sonho diante de Deus, Deus fez uma mudança na vida dele, que houve uma transferência no trabalho, ele foi para o interior. Sim. Uma cidade tranquila, não mais do que 25 mil habitantes, e ele falou, olha como às vezes a gente fica preso a alguma coisa, preso às grandes metrópoles, preso às vezes às qualidades de vida que a gente vê numa grande metrópole, e Deus me direcionou para algo menor, uma cidade pequena, mas tranquila, que eu tenho uma qualidade de vida. atingiu o sonho. E eu realizei o meu sonho. Eu moro numa casa com piscina, tenho o meu momento, a alegria. Então, às vezes é isso. Às vezes a gente não realiza o nosso sonho porque nós ficamos apegados a alguns valores que estão à nossa volta que a gente não quer abrir mão. Sim. Mas, às vezes, Deus está nos direcionando para algo maior, para conquistarmos, para realizarmos. E
mais à frente e, às vezes, temos que nos desprender de todos esses valores para o novo de Deus. Sim, assim sim. foi na vida de Abraão, né? Saia do meio da tua parentela, né? No meio de todos os seus, para ir para E onde? vá para onde eu te mostrar. Aonde eu te né? mostrar. E Abraão, ele é o É. exemplo de fé para a nossa vida, porque Deus não disse para onde era o lugar. Não, não. Deus disse, sai da tua terra, vai. da tua parentela e vai. Ou seja, no meio do caminho eu te mostro onde é. Exatamente. Quando a gente pensa nos sonhos, que às vezes parece tão difícil, a gente vai já para o intervalo comercial, mas eu quero te instigar a pensar quais são os seus sonhos. O que você almeja, o que você pensa, o que você queria, que às vezes você pensa, agora não quero mais, já desisti disso. Tem alguma coisa que você desistiu de sonhar? Tem alguma coisa que você pensa, olha, eu não tenho nem idade mais para isso, eu não tenho condição física, eu não tenho condição financeira. A gente coloca uma série de obstáculos, né? Nós mesmos colocamos obstáculos, né? E não tem idade para nós realizarmos os nossos ideais e concretizarmos os nossos sonhos. Com certeza. Eu lembro aqui de um exemplo de vida, está na mídia, por isso que eu vou citar uma mulher a qual admiro muito, a Palmirinha, aquela que trabalha com programa de culinária na TV. Ela se despontou depois dos seus 60 anos de idade. Pois é. E se destacou e progrediu e teve um crescimento e um desenvolvimento na mídia. Ou seja, é o ditado, nunca é tarde para sonhar, Nunca né? é tarde para sonhar, não é verdade? Então, às vezes, está falando, mas agora eu tenho uma certa idade. Não, não existe uma certa idade. Existe sempre a idade certa para realizarmos os nossos sonhos. Verdade. Vamos para aquele nosso intervalo rapidinho, tomar um pouquinho de água, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Graças te dou de todo coração, a ti eu cantarei louvores. Me rendo aos teus pés, o teu nome louvarei, por tua fidelidade e amor. Respondes quando clamo, me reveste de coragem, forças me dás e me faz prosseguir. Mesmo nas alturas, fortalece os humildes, certamente os seus planos se cumprirão. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me sustenta e não me abandona. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me sustenta e não me abandona. Não, 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 não. Graças te dou de todo coração, a ti eu cantarei louvores. Me rendo aos teus pés, o teu nome louvarei, por tua fidelidade e amor. Respondes quando clamo, me reveste de coragem, forças me dás e me faz prosseguir. Mesmo nas alturas, fortalece os humildes, certamente os seus planos se cumprirão. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me sustenta e não me abandona. Ainda que esteja cercado por homens, tua
Muito bem, já estamos de volta. A gente precisa aproveitar o nosso tempo, né? Porque a gente fala de sonho, a gente sonha tanta coisa. Verdade. E se a gente ficar falando o que a gente sonha, né? A gente acaba não caminhando aqui. E a gente quer agradecer a audiência, o pessoal que está junto conosco. Como eu disse, nós estamos no meio do expediente, né? Mas tem algumas pessoas que, graças a Deus, estão com a gente, que tem essa oportunidade, né? Mandar um beijo aqui, começar pela minha querida amiga Hilda. Hildinha. Um beijo grande para você, para o Manuel, meu amor. A Juliana Amaral, Deus abençoe, Também está com a querido. gente. Minha cunhadinha preferida, a Mary Evelyn Victoriano. Um beijo, Cunha. Beijo para Lali, para Didinha também. O Josinaldo dos Santos, lá do BBC Diadema. Deus Diadema, abençoe, coisa querido. boa. Sempre com a gente também. Seu Vicente, que bom o senhor estar com a gente. Um beijo para o senhor e para a Helena também, querido. E o BPC lá de Jardim Palmira, né? Lá de Guarulhos, sempre também presente, né? Isso, Prestigiando. que coisa boa. Deus abençoe. Quem aqui? Pode falar? É o Joaquim Marques. Ô, querido, Deus Sim, abençoe. um abraço para o Joaquim também. Deixar um beijo aqui para minha querida Marilda, que está se recuperando cada dia melhor. Graças a Deus, um beijo. Amo você. Um beijo para Amanda, uma linda de Deus, que Deus está fazendo grandes coisas. Amo você também, minha querida. Um beijo para Sandra, para o Washington, para o Irã, para a família toda. Que Deus abençoe. Para a Elô, para a avó. A gente lembra todo mundo, né? E a Ângela também, né, Valtier, que A está se recuperando. a nossa querida diretora, ela está se Tá lá à recuperando. distância, mas está... Foi acometida do Covid também, né? Mas graças ao bom Deus ela está com sintomas leves, está fazendo o período devido de resguardo e logo, logo ela está aqui com a gente. Beijo, Ângela. Ai, você faz muita falta. A sua risada aqui, a risada dela é o que vocês veem na presepada, né? A propósito, Anima, né? Anima. A propósito, eu quero me desculpar que eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi algum problema no meu celular, que eu não consegui postar de jeito nenhum, não deu certo. Foi uma confusão e eu peço desculpas, mas logo, logo a gente vai ter novas presepadas. Ok, pessoal? Vamos caminhar Vamos aqui. lá. A gente Vamos aos sonhos, né? terminou o primeiro bloco perguntando quais são os seus sonhos, né? Aquilo que você deixou de sonhar. É curioso porque quando existe alguma coisa tão difícil, a pessoa fala, ah, mas isso é só um sonho. Ah, eu quero fazer uma viagem para a Europa. Ah, mas é só um sonho. Ou não, senão aquele jargão, né? Nem sonhando, né? Pois é, você vai Né? fazer isso, mas nem sonhando. Nem sonhando, né? Mas por que isso? Se você pensar, por que a pessoa responde desse jeito? Porque o sonho é aquilo que se dissipa, é aquilo que você acorda, acabou. Então, é ruim quando você está num sono muito bom, que às vezes você não quer acordar e, de repente, o despertador toca e 5 minutos, né? Você quer mais 5 minutos para concluir o sonho, né? Para passear mais, para estar em algum lugar legal, mas ele acaba. E é muito bom quando você está tendo um sonho ruim, quando você... Desculpe, quando você passa algum momento de nervoso, de aflição, e é muito bom quando você acorda de um sonho ruim, né? Sim. Interromper logo, né, esse sonho, né? Esse pesadelo, né? É tão bom quando você acorda e você fala, nossa, ainda bem que foi só um sonho. Mas aqui nós queremos... alguns ficam aliviados ao acordar, né? Outros ficam frustrados, porque gostariam de continuar naquele sonho. Só que a gente quer colocar aqui, meus queridos, algumas situações em que é possível nós sonharmos. Que Deus tem propósito, às vezes, através dos sonhos. No Antigo Testamento, Deus usou muitos profetas. Deus falava com muitos profetas através dos sonhos. Sim. Não é verdade, amor? Exatamente. No Antigo, Deus falava e ainda fala através dos sonhos, Sim, né? sim. Até com José, Sim. quando era para poupar Jesus, né? Da morte Sim. de... Você está falando de José, o filho de... o pai o marido de Maria. Você Isso. falou de José, eu pensei de José do Egito, que também José teve do muitos Egito, sonhos. olha, Ele coincidente. decifrava os sonhos de Faraó. E eu gosto muito de citar José, porque diversas vezes, em sonho, Deus falou com ele. Sim, né? sim. Sobre Maria, sobre a promessa, sobre a vinda de Jesus Deus Cristo. deu direção quando era para sobre sair de direção Nazaré, né? Para sair de Nazaré e ir para o Egito, para que não Sim, fosse sim. né, morto. Então, quer dizer, sempre Deus está se revelando em sonhos aos seus também. Sim. Então, nós temos que também ter esse discernimento, que às vezes Deus está te revelando algo em sonho que você tem que prestar atenção para ver. Pode ser. Não é verdade? E uma coisa que a gente tem que Opa. atentar é o seguinte, às vezes a pessoa sonha, aí a pessoa fala, eu não tive discernimento. O que quer dizer esse sonho? Existe muita... Que você citou até José, né? Pequeno. Mas existe muita falácia nesse meio, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Quando o sonho é de Deus, quando Deus te traz algum tipo de revelação, quando Deus trata contigo através dos sonhos, primeiro que as coisas de Deus trazem paz. As coisas de Deus nunca trazem inquietação, Nada. perturbação.
Tá inquieto, tem perturbação? Você ora um pouco mais, peça a graça de Deus, porque Deus não está nesse negócio. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala, eu sonhei com um galo, vou jogar no bicho, eu sonhei com cobra, o que quer dizer isso? O que quer dizer? Uma que já não é lícito, né? Pois é, não. E se a pessoa entrar na internet, se você colocar o que quer dizer que eu sonhei com um tablet, né? Vai ter uma explicação lá, alguém falando que você vai ganhar um tablet, que o senhor vai queimar, que vai acontecer alguma coisa, né? Eu sonhei com criança. Criança é perturbação. Misericórdia, gente. Desde quando criança é perturbação? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se Deus tiver Quando que tratar... querem interpretar, né, o sonho, né? Se Deus quer tratar alguma coisa no seu coração, Deus já tratou comigo através de sonhos e aquilo me trouxe paz, aquilo me trouxe tranquilidade. Eu lembro quando o meu paixão, quando ele veio para a fé, que ele não conhecia o evangelho, o paixão ele era fumante. E eu lembro que a gente estava orando muito para que ele parasse de fumar. Sim. E eu falo que eu tive, de fato, um sonho profético, porque no dia do batismo dele, eu acordei assustada, foi um pesadelo, e naquele meu sonho, naquele pesadelo, eu via uma pantera negra circulando a cama onde o paixão estava. E aí eu acordei um pouco assustada, fiz uma oração meio deitada ainda no travesseiro, voltei a dormir. Sonhei de novo com a mesma situação, só que aquela pantera estava se aproximando mais ainda dele e tentando com a garra atingi-lo. Aí, nisso, eu sentei na cama, fiz uma oração, falei, Senhor, protege o paixão, guarda, livre de todo mal, tornei a deitar. Pela terceira vez, eu sonhei da mesma forma. Só que aí a pantera já estava quase em cima dele. Aí, o que eu fiz? Aí eu levantei, dobrei o joelho e comecei a orar por ele. Aí, no dia seguinte, ele me disse que naquele horário, em que depois eu perguntei para ele falou que naquele horário ele tinha acordado para fumar. E que ele fumou muito, não foi, Sim. paixão? Fumou um cigarro atrás do outro. Então, note, tem situações que Deus trata. Mas aí você vai ter o discernimento daquilo que é. Eu tive um sonho, aquilo está te trazendo algum incômodo? Você acha que pode ser alguma coisa? Peça a direção de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Exatamente. Mas cuidado para não ir atrás de... não, mas quer dizer isso, quer dizer aquilo. Isso aí não estava nem no nosso script aqui, Mas mas... é um alerta, porque Mas é um muitos alerta, porque tem gente que fala, eu sonhei com uma vão xícara. em busca da né? interpretação, Quer dizer né? o quê? Quer dizer que eu tenho que tomar um copo de leite porque eu vou ficar bem, eu vou sarar? Sabe, as pessoas começam a conjecturar coisas que, na verdade, não existem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Só que o sonho que a gente quer trazer é aquele sonho que Deus tem propósito para mim e para a sua vida. Como é que você falou? Você falou que quem sonha é porque está vivo. Sim, sim. Quem sonha é porque está vivo. E quem deixou de sonhar é que perdeu o sentido da vida. Não tem né? mais perspectiva. Não tem mais perspectiva, não tem mais planejamento, não tem mais sentido, não almeja mais nada, não se empenha. Né? Então, isso que a gente fala, os sonhos, temos que ver que esses sonhos são lícitos, que são, como se diz, passíveis de ser conquistados, né? Que vai trazer satisfação, porque todo sonho que você... Aliás, tudo através de um sonho, nós vamos idealizar algo. Né? Eu lembro até aqui a nossa igreja, essa bênção de Deus que... nosso pastor Joel Estevanato... Foi um sonho no coração dele, sonhou, né? idealizou, então houve a conquista, houve a compra do terreno, aí houve o planejamento. Eu lembro que ele sempre colocava fotos, sempre filmava as etapas da construção, então aquilo faz com que venha fortalecer cada vez mais aquele planejamento. A motivação, e a né? motivação e, como se diz, o empenho de você realizar isso. Sim, de você alcançar você o sonho, né? vai visualizando passo a passo disso. E é isso na nossa vida também. A Catinha mencionou muito bem aqui no começo. Eu tenho o sonho de ser médico, tá? E aí? Médico tem todo um planejamento. Sim. Médico você tem que estudar muito, você tem que ter conhecimento. E como é lícito isso, porque você vai cuidar... Você está atropelando as coisas aqui. Opa! Você já está contando tudo. Já, né? meu amor. É que ele foi falando empolgado aqui, mas o que ele não falou nada errado, não. Não, depois a gente É que ele está falando, a gente quer esmiuçar um pouquinho mais isso daqui, os passos que você tem que ter para você poder atingir um sonho. Né? O sonho, tudo é possível. Eu lembro que quando a gente estava montando isso tudo, eu falei, Paixão, só que tem que ser aquilo que é possível de ser realizado. Aí ele falou, não, sonho é sonho. Eu falei, tá, eu
tiazinha, depois de 50, quero ser astronauta. Você acha que vai rolar? Aí ele falou, se for um sonho, Sim. e você quiser, e você... E você se empenhar. Aí vem as etapas, né? É. Se você se empenhar, se você estudar, se você for atrás, tal, você pode ser uma astronauta. Pode. Então, assim, a palavra de Jesus em Lucas 1:37, não existe nada impossível para Deus. Agora, nós vamos ver aquilo que não só que seja factível por fé, mas aquilo que tem, segue um roteiro, digamos assim. Exato. Que nem eu estava mencionando, né? Só para a menção do médico, Sim. você vai ter que se dedicar, você vai ter um preço a pagar. Não é assim, eu sonho e acordo médica, né? Algumas conquistas têm um preço. Claro. Pela conquista. Toda conquista tem preço. Você vai ter que se empenhar. Pensa bem, toda conquista tem preço. Vamos só frisar isso aqui. Sim. Porque se vem de graça, não é conquista. Não você é ganhou. conquista. O que quer dizer essa palavra que você disse, conquista? Quer dizer que eu tenho que ir atrás. Você conquista qualquer coisa fácil? É. Você não tem que ir atrás, não tem que trabalhar, não tem que se esforçar, não tem que se esmerar naquilo, não tem que acordar cedo, não tem que se preparar. Verdade. Então tá Exato. certo, isso é uma conquista. Até aquele sonho mais simples, mas que é complexo. Olha, simples, mas é complexo. Sim. Às vezes eu sonho em ter paz dentro do meu lar. Quantos Pois que é. sonham em ter paz dentro do E meu não lar? tem, né? Mas para a realização desse sonho tem que ter um planejamento, tem que ter, sabe, uma conquista de alguns espaços, tem que abrir mão de algumas formas de agir, Sim. de pensar, de falar, Sim. de se comportar, igual vimos em outros programas. Então, abrir mão de algumas coisas, para o Sim. quê? Para se conquistar, para que se venha conquistar esse sonho dentro do seu lar. Então, Sim. até as coisas mais simples, que são complexas, que vai te dar uma satisfação enorme no dia a dia, você tem que ter um empenho. Parece antagônico, né? É. As coisas mais simples, mas que são complexas. É. Né? Ou seja, aquilo que a gente quer, todo mundo quer paz dentro do lar. Sim. Só que nem sempre é assim. E é interessante que a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 17, o verso 1, diz que é melhor você comer um pão seco, duro, aonde há paz, Onde há paz do que a fartura, o banquete e meio a discussões. Exatamente. Agora, veja, às vezes não depende só da gente. Pode ser que você tenha sonhos que não dependam só de você. É verdade. Aí é outra situação. Se você é casado, se você é noiva, se você está namorando, vocês têm sonho em conjunto, o nome já diz, em conjunto. Aí a gente tem que estar junto Sim. e temos que trabalhar para que isso aconteça. Exatamente. Então, o primeiro tópico que a gente quer destacar aqui é que para que aconteça realmente o sonho, a primeira coisa, o que você sonha é lícito. Precisa ser moralmente e civilmente lícito, Sim. correto? Como moralmente? Por exemplo, aí eu sonho, eu não, né? Uma pessoa sonha em conquistar o marido da amiga. Ai, mas é um sonho, Catinho, nossa, que homem. É casado. Isso é moralmente errado. Sim. Né? Mas as pessoas falam, não, o mundo dá muita volta. Misericórdia, queridos, o nosso padrão não é o padrão do mundo. Né? Ai, eu sonho, se Deus quiser, eu vou orar, vou me preparar para assaltar um banco. Não vai. Por quê? Porque não é correto. Você foi forte, né? Não, mas aí o meu sonho é entrar ali e subtrair um negócio, nome bonito de falar, roubar, né? Ir lá subtrair um negócio e pronto, aquilo vai ficar para mim. Não. Então, primeira coisa, o que você sonha, o que você almeja, o que você quer, é lícito? É correto? Pode ser seu? É alguma coisa que não tem dono? Não é verdade? Então, a primeira coisa é saber se é lícito. Aquilo que eu sonho vai prejudicar outra pessoa? Se começou a prejudicar outra pessoa, já não é um sonho lícito. É verdade. Se o meu sonho vai te trazer prejuízo, não pode ser um sonho bom. Sonhar em ter os bens daquele que eu estou verificando o meu próximo, né? Pois é. Não é verdade? Muitos, né, sonham. Isso não é sonho, não. É inveja. Não confunda, muito bem colocado, não confunda sonho com inveja, com avareza de querer se achar. Não confunda isso, são coisas distintas, Exatamente. né? E aí nunca se vai Nunca vai acontecer. conquistar porque né? não está diante do plano de Deus, Pois essas coisas ilícitas. parece óbvio que a gente está falando, mas às vezes as pessoas têm sonhos que não lhe pertencem. Às vezes as pessoas sonham alguma coisa que vai prejudicar uma outra pessoa. Então, isso não é Exatamente. algo que deve ser levado em conta, né? Segunda coisa que a gente precisa entender, o sonho ele precisa ter propósito. Ou seja, é uma finalidade. Para que é esse sonho? Né? Qual o objetivo desse sonho?
Então, se- eu já disse que tem que ser uma coisa boa. Sim, Sim. exatamente. E que vai beneficiar outras pessoas. Sim. Podemos até citar, que já está revelado na mídia mesmo, a empresa do nosso pastor Carlos. Sim, é Não é? verdade, o Reubot. Reubot, uma empresa Era um sonho na que ele área de tinha. limpeza, prestação de serviço, é um sonho que ele tinha, mas veja bem, era lícito, porque... Lícito? É lícito. Não, estou falando, era um sonho lícito porque Sim. trazer benefício para as pessoas, colocar as pessoas que estão desempregadas e dar oportunidade de entrarem no mercado Sim, novamente. sim. E, ao mesmo tempo, estar atendendo a necessidade de serviço daquelas pessoas que procuram. Então, olha Sim. quantos benefícios, Casou tudo, né? quantas pessoas envolvendo e ele apresentando diante de Deus. Sim. Senhor, está no meu coração esse sonho. Tenho a tua aprovação, que é muito importante, né? Apresentarmos tudo diante de Deus para ter aprovação. Para que dê certo, né? Para que dê certo. Deus vendo tudo, sabe, acompanhando tudo, vai abençoar. Para que tenha êxito na conquista desse sonho. Por isso que nós temos que analisar. O nosso sonho está envolvendo outras pessoas, o bem-estar da minha família, o bem-estar dos meus filhos, o bem-estar dos meus amigos que me Sim. envolvem. É algo que vai trazer alegria, paz, né? Sim. Tranquilidade. Pessoal mesmo, né? Para mim, quando eu... Realização, né? Realização. Sim. Então, analisa tudo isso e vá em frente, apresente diante de Deus e se dedique, se empenhe. Porque, como nós falamos, tem um preço, né? Sim. Tem Eu um vou empenho pegar o total. exemplo que você falou do médico. Sim. Qual que é o propósito de exercer medicina? A pessoa quer aquilo porque ela vai ter uma condição financeira boa? Ok, só que pensa quantas vidas ela vai cuidar. Pensa quanto ela vai ter que se dedicar, quantas madrugadas, quantos plantões. Eu falo isso com propriedade porque minha filha é da área de saúde e ela trabalha envolvida com médicos e ela fala, mãe, eu conheço médicos que são espetaculares, são médicos assim extraordinários, sabe, que estão ali, que se desdobram, que viram plantão, que fazem o possível e o impossível para poder o quê? Atender vidas. Sim. Em contrapartida, ele tem um ganho justo perfeito. Queridos, eu lembro em fevereiro de 2020, quando o Paixão teve aquele mal súbito, que ele teve que passar por uma cirurgia de emergência, eu vi ali a preocupação nos olhos daquele cirurgião. Tanto é que ele falou, moça, por favor, eu preciso ir com ele para o centro cirúrgico agora, a situação é séria, e os filhos queriam vê-lo, evidentemente, né? As crianças estavam chegando, Sim. porque foi tudo muito Do rápido. trabalho, né? E a gente não sabe o que vai acontecer, aquele pensamento que, querendo ou não, vem na nossa mente. Então, as crianças queriam dar um beijo no pai antes de que ele entrasse em cirurgia, né? E eu vi aquela preocupação. E esse mesmo médico, o doutor Matheus, nossa, tem um profundo respeito por ele, ali do Hospital São Camilo. A forma como ele cuidou do Paixão, a preocupação que ele tinha em verificar se estava tudo certo, e nos retornos, e na visita no quarto. Quer dizer, você vê todo o empenho, toda uma dedicação. Um dia, esse menino sonhou em ser médico. E aí ele desbravou, ele estudou. Para justamente se dedicar ao trabalho então, dessa forma. A gratificação, eu vejo que a minha filha fala, que é muito gratificante você ver o paciente estar bem. É gratificante você ver que teve um resultado. Então, veja, é um sonho lindo. Trazendo para a nossa área aqui da nossa igreja, graças a Deus, uma igreja que tem visão missionária, o nosso pastor Josinaldo querido, que saudade dele. Beijo, pastor Josinaldo, a Dani, os meninos. Ele é o diretor da Tríplice Fronteira Africana. E ele tinha um sonho de ir para Burkina Faso. Ele nem sabia onde era Burkina Faso, mas Deus plantou aquilo no coração dele. E quando as coisas são de Deus, Deus direciona de tal forma que as portas vão se abrindo. Sim. E veja, a obra que começou lá em Burkina Faso, cavando poços artesanais? Artesianos. Poços artesianos. Poços fala... artesianos no deserto, trazendo água para aquela comunidade, e a partir daí aquelas pessoas se convertendo ao Deus verdadeiro. Olha os sonhos. O próprio nosso pastor, João Estevanato, Sim, também. O templo maravilhoso que nós temos. Com missões, ele lá na Presidente Prudente. Ele orava no escritório com pôr na mão pelo mapa. Um globo e um mapa orando. Verdade. E hoje vocês podem acompanhar a missão Desafio, número de missionários, todos os países 258 missionários, é uma coisa linda. Todos os continentes praticamente sendo assistidos por esses missionários. Sim. Então, é uma obra, é um sonho
que estava o quê? Envolvendo vidas, né? O bem-estar de vidas. Sim, salvação de que vidas. foi apresentado diante de Deus. Você acha que Deus não vai Como Deus não vai abençoar, né? Como não vai abençoar e vai Verdade. te direcionar, não é verdade? Da melhor forma. Da melhor forma, dando capacitação, conhecimento, que tudo nós temos que ir em busca, conhecimento, estratégias, planejamento, recursos, dependendo Você já está falando assim, a dos outra sonhos, parte, né? Não é verdade? É duro quando a pessoa lê o esboço inteiro, porque aí ela começa a falar e conta tudo antes, né? Mas não. Então, é importante a gente atentar para isso. Quais são os seus sonhos? Percebe que eles podem ser realizados? De repente, você está assistindo esse programa para lembrar do teu sonho. Por que você parou de sonhar? Por que você acha que é tão difícil, que é impossível? Não é. Seu sonho é lícito. Seu sonho tem um propósito direcionado, aquilo vai ser bom para você, para sua família. Eu vou sair de férias, vou viajar, conhecer lugares novos. Que coisa boa, é um tempo de descanso. Glória a Deus por isso. Agora, já pensou aquela pessoa que quer ficar rica, quer ganhar muito dinheiro? Eu quero ganhar muito dinheiro, quero sair dessa casa, dessa família, nunca mais olhar ninguém. O propósito é errado. Totalmente Percebe? errado. Às vezes você pode ter um sonho, um objetivo, mas se o seu foco, o seu objetivo, o seu propósito tiver desconexo com a Fora vontade dos padrões de Deus, não vai dar certo. nunca vai dar certo. Não vai dar certo. Depois de entendermos que ele precisa ser lícito e ele tem que ter propósito, todo sonho precisa de planejamento, que meu amor já falou aqui umas 4 vezes, né? Que precisa de planejamento, ou seja, a execução para que de fato se realize, né? Exatamente. E como que isso acontece? A gente tem que planejar. Sim. Primeiro a gente tem que ter o sonho e a gente tem que agir. Falando sobre agir, eu vou pedir para o pessoal da tela colocar Eclesiastes capítulo 11, o versículo de número 4. Olha só esse verso. Eclesiastes 11, o versículo 4 diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Olha que texto maravilhoso. Aí, meu amor. Quem somente observa o vento, quem fica só olhando para o vento, não faz Só nada, sonhando. não planta, ele nunca vai semear. E aquele que olha, fica só olhando para as nuvens, também não vai ter colheita. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que agir. Agir. Você tem um sonho? O que você está fazendo para esse sonho? Eu quero conhecer a Europa. Está estudando inglês? Está se preparando para isso? Eu quero morar lá fora. Você já viu o passaporte? Já viu? Vamos imaginar, vai acabar a pandemia, em nome de Jesus, vai ficar tudo regularizado. Para que os seus sonhos se concretizem, tem coisas que você tem que fazer hoje. Já viu o custo para se manter? Sim. Não é verdade? A aceitação do caso da língua, se a língua portuguesa ou a inglesa ou qualquer outra Sim. língua, como você vai ter as facilidades, ou de colocação de trabalho, tudo isso é planejamento. Às vezes, que nem eu estava falando para o meu amor, tem que sonhar, né? Nós temos que sonhar, Claro. nós temos que estar sempre colocando... Nos próximos 40 anos a gente tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer, realizar. Eu falava 50, mas vamos falar 40. Aí a né? turma fala, mas você já está em idade avançada. Sabia que até a terceira idade tem uma aceitação lá na Europa, em alguns países, para que você vá viver e com o seu rendimento, seja aposentado, qualquer um que tenha, você é Bem-vindo. Bem-vindo e te tratam bem e tudo mais. Então Pois é só a gente pesquisar. E aí a gente analisar e apresentar diante de Deus. Vou ser útil naquele vilarejo, vou ser útil naquele país, vou estar realizando a tua obra. Pode ser um missionário tendeiro, tem as minhas Sim. finanças e, ao mesmo tempo, vamos Fazer estar a obra de Deus, fazendo né? a obra de Deus. Então, queridos, nunca é tarde para se sonhar e nunca é tarde para planejar, para colocar em execução esse prática, plano. né? Não é verdade? Até a gente estava falando, às vezes, está numa idade avançada, é um ministro na casa do Senhor. O que é idade avançada? A idade partir da terceira, dos 90. A partir dos 80, né? 80 já é idade avançada. Ai, que não é? bom. Na verdade, mas às vezes é um ministro da casa do Senhor e às vezes deixou de sonhar. Mas tem tanto conhecimento, tem tanto Sim, valor. experiências. E apresentar, às vezes tem aquele sonho de ir para um lugar mais tranquilo. E naquele lugar mais tranquilo, pode ir como pastor auxiliar e estar ser auxiliando útil. um pastor jovem, que às vezes está sozinho naquela Sim. obra, não tem ninguém para auxiliar, mas às vezes está precisando o quê? De alguém ali do lado para Sim. estar visitando, estar aconselhando, estar junto. Então, todos têm oportunidade de, independente da idade, estar o quê?
conquistando ainda algo novo. Sim, um espaço, Um né? espaço. Tem para todo mundo, né, Tem pra amor? todo mundo. E é interessante você falando, eu estava falando em planejamento, Jesus, em sua sabedoria, o tempo que ele teve com seus discípulos, ele trouxe muito ensinamento. E em Lucas capítulo 14, ele fala a respeito da importância do planejamento. E ele usa uma linguagem que se aplica para nós nos dias de hoje. Ele fala, qual é o homem que, querendo construir uma torre, não senta primeiro para fazer os cálculos e para ver se vai dar cabo de fazer Sim. aquilo, para que não aconteça de ele começar a construção e não Interromper, né? concluir. É. Aí ainda a Bíblia fala, e as pessoas rirão daquele homem falando, olha, começou a obra e não teve condições de dar continuidade. Aí ele dá um outro exemplo, daquela época de reinado, ele fala, qual é o rei que saindo para a guerra não avalia a quantidade do seu exército? Se ele tem um exército de 10 mil, como ele vai guerrear contra aquele que vem contra ele com 20 mil? Então, ou seja, tudo é planejamento, tudo é Cálculo, né, de organização. tudo, né? É possível? Mas de uma forma organizada. Às vezes, nós temos o sonho de ir para a Europa, só que eu estou estudando inglês hoje. Se eu for para a Europa o mês que vem, eu vou ter dificuldade? Muita. Então, não é o momento. Só que até a gente ter condições de ir para a Europa, eu espero que o meu inglês esteja fluente, se Deus quiser. Fluentemente. Só que para isso, hoje, eu tenho que me esforçar. Né? Você tem um sonho de mudar de estado, de ir para outro lugar, num ambiente mais tranquilo. Você já pesquisou? Você já viu onde pode ser melhor? Sim. Onde que a renda per capita é boa? No clima, um ambiente que seja favorável para a sua saúde, que você goste, que você se identifique. Queridos, tem pequenos passos que nós damos hoje para algo muito maior. Sim. E uma coisa que eu aprendi é que nós nunca podemos desprezar os pequenos começos. Sim. Todo começo é começo. O bebezinho, quando ele nasce, ele não sabe andar. E para andar, ele Vai engatinha, conquistando. ele leva alguns tombos e é aos poucos. Você vê hoje uma multinacional, nenhuma multinacional começa como multinacional. Ela começa como uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e vai crescendo, vai galgando Desenvolvendo. seu espaço no mercado, gradativamente vai crescendo e vai indo. Então, a gente precisa planejar. Além de planejamento, querido, a gente fala de atitude. Tem gente que sonha, mas não faz nada. Tem gente que tem o desejo, eu quero tanto, o que você está fazendo para querer tanto aquilo? O que Né? você está se empenhando, né? Um exemplo, nosso, vou pegar característico nosso aqui, a gente está brigando com isso. Eu tenho o sonho de emagrecer, para ter uma saúde melhor, para viver melhor. Além da estética, né? Mas para a gente estar bem. Saúde, né? O que nós estamos fazendo? Comendo certo, Sim. fazendo exercício físico, dá uma resvalada, às vezes no final de semana volta Tem de suas novo. compensações. Né? Mas veja, é uma coisa planejada. Que também, nós falamos lá no início, tem um preço. Tem um preço, né? Às vezes, Querido, nada é de Às graça. vezes abrir mão de algo gostoso naquele momento, mas eu comeria chocolate todo dia na minha vida, mas não como. Não come. Por quê? Porque eu não quero chocolate? Claro que eu quero, mas não posso comer. Por quê? Porque tem que ser uma coisa comedida. Então, muitas vezes, para você atingir o seu sonho, aquilo que você quer, você tem que abrir mão de outras coisas e tem que ter atitude. Sim. Eu vou trazer um último texto da Palavra de Deus, mas eu quero que você preste muita atenção. Isso é para tudo, né, meu amor? Às vezes você quer conquistar... Não põe o texto ainda não, peraí. Às vezes você quer conquistar a sua casa própria. Os dois vão planejar, vão abrir mão de algumas coisas, né? Para que benefício de estar fazendo uma poupancinha, economizando para comprar um terreno, construir. Sim. Tudo é planejamento. E com êxito, nós temos êxito quando há acordo e os dois estarem juntos nesse plano, nesse propósito, nesse planejamento, sempre Nossa, com... peraí, eu vou pedir até para você repetir isso aí, porque não é a pauta, mas é uma coisa fundamental. Você disse que para que a gente possa conquistar, para que a gente possa alcançar junto, nós precisamos estar sempre de acordo. em acordo. Porque... Quer dizer que se eu quero, estou orando para ir para a praia, e você está orando para ir para o campo... Nunca vai bater. Não vão para lugar nenhum. Não vão para lugar nenhum. Porque eu sou... São propósitos diferentes. São propósitos distintos, que ó lá. vai causar um dano para um ou para o outro. Sim. Agora, se estiver de acordo, nós vamos uma semana na praia e depois o outro mês vamos uma semana no campo, estão de acordo, Aí, planejaram, sonharam e vão realizar Acordo, junto. né, amor? Assim também é na economia. Não adianta, eu estou economizando, estou abrindo mão de alguns prazeres, algum gosto do dia a dia em benefício das nossas conquistas,
e você E eu tô esbanjando, gastando tudo, esbanjando, é. tudo até que eu economizo, você está gastando. Pois é, Esse não dá sonho, certo. esses objetivos e esse planejamento nunca vai ser alcançado. Não vai ser alcançado. Né? Por quê? Por isso Porque que o acordo é muito não houve importante em acordo. tudo. Exatamente. Até para sonhar, você tem os seus sonhos. Sim. Só que tem algumas coisas em família que a gente tem que estar acordado em família. Nós né? estávamos rapidinho aconselhando um casal e achei interessante que ele falou, olha, nós em acordo tinha o sonho de fazer a pós-graduação, eu Sim. fiz, agora minha esposa tem esse sonho de fazer a pós-graduação, então como eu já fiz, abri mão, Sim, agora é a agora vez é a vez dela. dela, para Olha ficar que com criança, maravilha. tal, Isso. sim. É assim a vida, é um Sim. planejamento para que Veja, essas conquistas sejam... Planejou esse sonho, Sim. Cumpriu as etapas e deu certo. E deu certo. Só que teve que E ter. agora, o que vai acontecer? Quando ela acabar a pós-graduação dela, ambos vão usufruir do quê? Do planejamento que fizeram. Sim. Ou seja, uma ascensão profissional, uma melhor colocação profissional. Certamente. Não é? Isso é o fruto de tudo aquilo que você investiu nesse E momento. sonhou. E sonhou. E sonhou. E idealizou e correu atrás para conquistar. Correr atrás. Vamos falar um pouquinho de correr atrás? Queridos, a Bíblia ela é fantástica, tem tudo lá. Eu vou ler para vocês um trecho de Provérbios, capítulo 6, dos versos 9 a 11. 9, 10, 11. Apenas 3 versículos da palavra de Deus. Mas presta atenção, você que está só sonhando não faz nada. Olha só o que a Bíblia fala. Provérbios, capítulo 6, versos 9 a 11, diz assim: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Está na Bíblia, olha, preguiçoso aqui, ó. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Olha a palavra de Deus como ela é enfática. Ou seja, a pessoa fica deitado, na preguiça, está sempre tirando uma soneca, não quer nada. Esperando Queridos, cair do céu, né? as coisas não vêm de graça, não caem do céu. Sabe, Deus é Deus, pode preparar tudo, só que Deus nunca chamou pessoas que estivessem desocupadas. Note quando Jesus chamou os discípulos. Todos estavam trabalhando. Ninguém estava em casa dormindo, Jesus foi lá bater na porta. Acorda aí, fulano, vem cá. Vem me seguir, ser meu discípulo. Não. E aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer por Deus nós. não vai fazer no nosso lugar, exatamente. Ele vai abençoar, ele vai direcionar, vai capacitar, vai dar toda a estratégia, mas nós que temos que executar. Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. De fato, queridos, nós acreditamos, e a palavra nos assegura, que nada é impossível. Não tem sonho, não tem nada que seja impossível. Agora, o que dificulta as coisas é você não fazer a parte que lhe cabe. O Paixão falou muito bem, a parte de Deus é garantida. Pode ficar tranquilo, se Deus deu direção, a parte dele está assegurada. Mas e a nossa parte? E se me der essa leseira toda aqui, essa preguiceira toda aqui? A pessoa que não Vai tem adiando atitude, até você a pessoa que não se movimenta, acordar, a pessoa né? que não vai atrás. Queridos, ninguém, hoje em dia, sempre foi assim, né? Nada vem de graça. Às vezes você vê uma pessoa que está ascendendo na sua carreira, na sua vida, no seu casamento, aí você fala, nossa, como é que fulano consegue? Né? Veja o empenho que aquela pessoa tem. Às vezes a pessoa acorda, tem pessoas que o dia começa 5 horas da manhã, e a outra pessoa vai começar 11 horas da manhã. Né? Existe uma diferença? Existe, dia atrás. Queridos, a gente não está fazendo assim... crítica nada, né? Não é apologia a nada especificamente, mas nós precisamos ter atitude. A gente não pode ser pessoas alheias na vida. O texto que nós lemos lá atrás em Eclesiastes, quem fica só olhando o vento, fica olhando... Não é assim a vida. Sabe, você está sonhando, glória a Deus, é lícito, é possível, você tá dentro daquilo que você tem condições, que você tem um propósito lícito nisso, então agora é se planejar, Sim. É ir atrás, não desista dos seus sonhos, eles são possíveis, ele é lícito, ele tem um propósito legal, vai embora. Pode ser a dificuldade que for, Deus ele nos faz voar, a palavra de Deus fala isso, Sim. que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Poxa, mas eu não vejo perspectiva, o cenário econômico está tão difícil. O nosso cenário é pela fé. O apóstolo Paulo fala que nós andamos por fé e não por vista. O cenário... Né? Porque se a gente andar pelo que a gente vê, a gente não acredita. O cenário por fé, eu lembro de 2 vendedores de calçados que foram para um país que
que era Sim. a primeira vez que eles iam Você tem 2 minutos pra falar. divulgar o trabalho, 2 né? minutos. Ok. E aí, chegando lá naquele país, viu que todo mundo andava descalço. Aí, ambos precisariam apresentar um relatório para a chefia para ver se essa empresa ia investir nesse país. Aí um falou, chefe, podemos montar aqui a empresa, porque nós vamos vender muito, porque todo mundo anda descalço. E outro falou, chefe, não monta a empresa aqui, porque ninguém vai usar sapato, porque todo mundo anda descalço. Então, a perspectiva de onde você vai ver a sua vitória. Sim. Né? Você quer ser aquele que tem positivo, né? Que vê o crescimento em tudo, ou aquele negativista que Sim. não vê vitória em nada. Então, é isso também que Deus nos dá a condição de sempre acreditarmos no melhor para vencermos, né? Com certeza, você quer ter resultados, você quer crescer e frutificar muito, primeiro mantenha o foco na unidade. Depois, tome cuidado com as suas palavras, domine a sua língua e aprenda a nunca deixar de sonhar. Continue sonhando, continue colocando seus propósitos diante de Deus. Deus é Deus que pode fazer todas as coisas. Nós estamos encerrando, a gente quer mandar beijo para todo mundo. A gente nem, ao invés de nós termos os nomes e mandarmos beijo, 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 a gente quer mandar beijo para todo mundo. E nós queremos encerrar esse período. Eu e o Paixão, nós pensamos muito, a gente está muito sensibilizado com essa situação. Todo mundo está sabendo da situação de guerra, da Rússia, da invasão da Ucrânia. Então, eu queria que você finalizasse com as suas palavras e uma breve oração nesse sentido, porque todos nós precisamos orar por isso. Antes de orar, sexta-feira passada o nosso pastor João Estevanar fez aniversário e esta sexta-feira Verdade. o vice-presidente, pastor Zeca, beijo para o senhor. Zequias, Deus abençoe. Verdade. Que os sonhos sejam renovados na sua vida por muitos e muitos anos. Realize a cada um. Que Deus abençoe, querido. Muita saúde e muita paz. Parabéns. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, apresentamos diante de Ti, Pai querido, aquela nação da Ucrânia, que está vivendo esse momento, Pai querido, de incertezas, de medo, de dor, de conflito. Que a Tua graça, Senhor amado, venha envolver aquelas famílias, venha envolver aqueles corações. Oh, Senhor amado, que possam se sentir abraçados por Ti, Pai. Que a Tua paz, oh, Senhor amado, venha repousar sobre essa situação, dando, Senhor amado, capacitação, oh, Senhor amado, e direcionamento em tudo, para que não venha, Senhor amado, se prolongar esses dias de incertezas, Sim, meu Deus. de guerras e de perdas, ó Pai querido. Que a Tua poderosa mão esteja sobre essa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, até a próxima Deus os sexta-feira. abençoe. Um beijo, ótimo final de semana. Sonhem.